Boa noite a todos. Bem-vindos ao Seara dos Pobres. Agradecemos o SECAL pela transmissão das palestras do Seara, através do YouTube e do Facebook, junto com os seus parceiros. No dia de ontem, foi a abertura do nosso Bazar das Mães, aqui na casa, que a gente faz todos os anos. Quem tiver interesse em comprar um presentinho para a mãe, o bazar vai estar aberto depois das 9 ainda, no segundo subsolo. Se vocês quiserem descer, estão convidados. Bom, a próxima palestra especial da casa será no dia 14 de junho, quarta-feira, às 20 horas. E o palestrante será o nosso irmão Sidney Lourenço. Ele vai trabalhar o tema O Caminho da Vida e a Morte na Visão Espírita. Esse é o próximo tema da especial do mês de junho. Porém, neste mês ainda, na quinta-feira que vem, sem ser amanhã a outra, dia 18, nós trouxemos aqui para casa a nossa irmã Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. E ela vem fazer uma palestra muito importante para todos nós, principalmente para os jovens e para os pais. Os jovens e as emoções diante da família. Eu acho que merece a nossa atenção. A Anete vai falar sobre isso, mais ou menos 1 hora aproximadamente. Lembre-se, cai numa quinta-feira. Esse mês de maio são 2 especiais. Uma com o Jean, que é hoje, e é com a Anete Guimarães, no dia 18. Estou convidando a todos para este evento. E o SECAL, aproveitando a presença da Anete aqui na nossa casa, vai fazer o 12º seminário deles, aqui no Hotel Cambirela, no Estreito. Será no dia 20 de maio, no sábado, às 8h30 da manhã. E o tema que ela vai abordar, doenças psicossomáticas e as emoções em nossas vidas. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o SECAL ou então com o Antônio aqui na recepção do SEAD. Para terminar, vamos fazer o nosso café colonial. Tá? Vai ser no dia 17 de junho, às 16h30, aqui nos salões da casa, aqui embaixo. Aqui embaixo no térreo. Então, quem tiver interesse, os nossos ingressos já estão à venda na recepção do SEAD. Como eu falei, hoje estamos com o nosso irmão Jean Lira para a palestra especial da noite de hoje. Que neste momento a luz do Mestre possa ser derramada sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos ter forças e perseveranças nessa jornada terrena, na busca do aperfeiçoamento moral. Que esta mesma energia fortifique a todos nós a ter coragem de enfrentar esta vida, muitas vezes sofridas, mas necessária. Lembre-se, Deus caminha conosco através dos seus guias, amigos. Jesus sempre está conosco. E que neste momento, as energias vindas do alto, ela possa ser derramada sobre todos nós, na forma balsâmica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto o nosso trabalho da noite de hoje. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Boa noite, meus irmãos. Meu boa noite também extensivo a todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão das redes sociais e o meu agradecimento à casa pelo convite formulado
e pela permissão de assumir a tribuna que na Casa Espírita, sem sombra de dúvida e medo de errar, podemos dizer que é o local mais sagrado. E a esses espíritos que permitiram que esse convite fosse feito, a essa falange que programa os trabalhos do plano espiritual, o nosso agradecimento. Hoje, a responsabilidade é muito grande. Já senti, não apenas no tema, mas ao chegar e me sentar aqui, quando eu fui pegar meu celular, o Dedé deu aquela bronca. Assim, opa, negócio não tá bom. Negócio hoje não tá bom. Porque eu deixei para compartilhar a palestra na última hora. Assim, agora não vou fazer, né? Então, gente, o tema que nos foi proposto, que está lá no anúncio, não é um tema nada fácil, que é falar sobre pensamento, mediunidade e obsessão. Cada um desses temas, sozinhos, já são o suficiente para a gente fazer uma palestra. E eu brinquei essa semana com uma postagem do Pedro sobre a obra. É a inauguração? É a inauguração. Ele postou no Facebook que o piso foi trocado, acho que ninguém notou, né? Mas foi. Também foi pintada a casa. Tudo obra dos espíritos, tá, gente? Os espíritos é que fazem isso. Os encarnados. E eu brinquei que agora está bom para falar mais de 1 hora. E a minha palestra era da semana. E falar sobre pensamento, mediunidade e obsessão é uma tarefa árdua. Mas nós contamos com a paciência, com os bons pensamentos de todos os meus irmãos aqui, com a assistência da espiritualidade. Meados de 1700, um homem andava pelas ruas de Paris. Ao se aproximar de uma das pontes que atravessavam o rio Sena, ele, desamparado, aproxima-se do parapeito com a intenção de suicidar-se. Sabedor que era, que não conseguiria sobreviver, pois não sabia nadar, pensou ele ser a oportunidade mais adequada para dar fim ao sofrimento causado em sua vida pela perda de sua esposa, que havia desencarnado por conta de um câncer. E ele, sem chão, abalado, desesperado, pensava em fugir através do suicídio. Dar fim à sua vida, acreditava ele. Seria o propósito também de dar fim ao seu sofrimento. E naquela manhã, onde a névoa se fazia presente, o ar umedecido do orvalho da manhã, ele põe as mãos no parapeito, nos preparativos para o ato final. E ao colocar as mãos no parapeito, ele esbarra
em algum objeto que cai. Obviamente, cai para o lado de dentro da ponte. Cai aos seus pés. E ele se abaixa e vê que é um livro que estava umedecido, molhado, provavelmente pelo sereno da noite. E era o livro dos Espíritos. Ele leva essa obra embora. O tempo passa e, certa oportunidade, Kardec estava nos seus aposentos, no seu escritório, preocupado, pronto para desistir, porque estava muito difícil. O livro dos Espíritos já havia sido publicado, mas havia uma perseguição muito grande. A dificuldade financeira também era uma constante, porque imprimir livros e mais livros para poder alcançar as pessoas, pôr à venda, era difícil. E eis que alguém bate à porta. A sua esposa vai atender e é um entregador que dá-lhe um embrulho. Ela pega, leva para dentro e com o embrulho havia uma carta. A carta era desse homem. E ele narra a sua história toda para Allan Kardec. E diz que o seu pensamento era de suicídio. Estava em dificuldade. Era tipógrafo. Trabalhava justamente com livros. E Kardec lê o relato desse homem, que conta essa história e diz que, ao pegar o livro dos Espíritos e abrir, na contracapa, estava escrito a seguinte frase: esta obra salvou a minha vida. E Kardec, então, abre o embrulho e está ali uma obra, um livro dos Espíritos em capa dura, muito bem feito. O título, em letras douradas, e ele abre, e na contracapa, onde estava escrito, este livro salvou a minha vida, aquele homem completou, e salvou a minha também. E Kardec, naquele momento, enche-se de coragem, de alegria e dá continuidade à obra. Vejam, meus irmãos, a importância do pensamento. E nós vamos tentar aqui hoje falar alguma coisa acerca do pensamento, da relação dele com a mediunidade e com a obsessão. Obviamente não seremos capazes de trazer tudo, até porque nos falta sabedoria e conhecimento para falar acerca das minúcias, da essência do pensamento, mas nos importa saber aquilo que a espiritualidade nos trouxe através das obras e o que nós podemos extrair para tentar aliviar o sofrimento das nossas vidas. Estamos vivendo no limiar da transformação, um momento crucial para a humanidade. E cada vez mais os espíritas, que são os trabalhadores da última hora, precisam estar preparados para serem chamados a contribuir como apóstolos renovados do Cristo na construção do mundo novo. É nossa responsabilidade.
Mas quando falamos assim, parece que para os espíritas será tudo fácil. Parece que estou aqui glamourizando o espírito, dando-lhe tamanha importância. E aí, o médium, as pessoas que são os seguidores dessa doutrina, no convívio do dia a dia, acabam percebendo que há muita dificuldade para executar tal plano. E é verdade. Há dificuldade justamente por quê? Porque nós ainda não amadurecemos. Nós estamos com a incumbência, mas ainda nos falta maturidade espiritual para podermos reconhecer verdadeiramente a grandiosidade do trabalho. E é por isso que a gente vem aqui. É por isso que a obra mais importante, a atividade mais importante da casa espírita não é o passe, não é o trabalho mediúnico, não é as obras de assistencialismo, não é absolutamente nada disso. Elas compõem, contribuem, mas a obra mais importante, a atividade mais importante da casa espírita é a atividade doutrinária. Não por aqueles que aqui vêm, porque nós que aqui ocupamos a tribuna espírita para fazer uso da palavra, somos tão ou mais devedores do que cada um dos senhores e das senhoras. Tanto que temos a maior responsabilidade de ter que vir aqui à frente, superar os medos, as inseguranças, superar a vergonha e falar em público. Por mais que possam pensar que nós nascemos com isso, que é a nossa tarefa, tudo bem, pode até ser, mas não é não. Nós sentimos, sim, nervosismo, o coração palpita, a responsabilidade nos chama. E o medo de errar é muito grande. Mas não há mais tempo. Por isso que todos aqueles que contribuem de alguma maneira estão auxiliando na execução da tarefa. Pensamento, gente. Pensamento. Os cientistas do passado, e essa semana agora passada, eu observei na internet alguém, que eu não me recordo agora, que diz que é equivocado nós utilizarmos o termo de que todo cientista, ou a maioria dos cientistas, são materialistas, são ateus. Porque diz esse interlocutor que dos 10 últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência, 8 acreditam em Deus. Mas no passado não foi bem assim. Então, em determinado momento, acreditou-se que o cérebro era capaz de ser o verdadeiro criador do pensamento. Que o pensamento era um atributo do cérebro. Por quê? Porque o cérebro era matéria. Era aquilo que podia ser palpável, podia se estudar. Então, os cientistas, ao dissecar um corpo humano, analisando o cérebro, acreditavam que a sede do pensamento era o cérebro. O tempo passou e foi possível observar que não era, que ia além. Então criou-se a teoria de que a mente era a detentora do pensamento. E como mente não é cérebro, o cérebro é físico, matéria, e a mente imaterial, acreditava-se que era isso. Porém, veio a doutrina espírita, vieram as informações do mundo espiritual, dos nossos irmãos do plano extracorpóreo, demonstrando que a individualidade permanece. Vejam, a morte não acaba com tudo. A morte simplesmente põe fim ao corpo físico, à vida material.
E aí os espíritos começam a se manifestar. Lembram-se que Kardec teve dificuldade de acreditar no começo das mesas girantes? Lembram-se vocês, eu tenho certeza que lembram-se, de que ele foi às reuniões das mesas justamente para desmistificar, para provar que era charlatanismo, porque ele não conseguia admitir que um órgão, uma mesa, um objeto inanimado fosse capaz de transmitir ideia, inteligência. Mas ele deparou-se com uma realidade inexorável, que é a que nós continuamos vivos mesmo após a morte. E que no plano espiritual continuamos sendo quem realmente e quem absolutamente somos. Não se iluda, não pense que ao desencarnar nós nos santificamos, que passamos ao plano espiritual e que lá no plano espiritual deixamos aqui na matéria tudo aquilo de ruim que porventura tenha motivado as nossas vidas. Não. Nossos desejos, nossas vontades, nossas escolhas, aquilo que nos atrai. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Continuamos sendo exatamente iguais, em essência, sem corpo, mas indivíduos, individualidades, continuamos pensando. E aí, então, nós chegamos à conclusão de que não é cérebro, não é mente, não. O pensamento é um atributo do espírito, e isso está na introdução do Livro dos Médiuns. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentimentos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, eles estão falando aqui dos espíritos, resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Vejam, está falando dos médiuns, da possibilidade, e nós já vamos adentrar isso mais à frente, mas nos importa agora nesse momento saber que o pensamento é um atributo do espírito. É do espírito. A partir do momento que nós, como indivíduos, conseguimos utilizar da razão, a partir do momento que nós evoluímos, deixamos a condição primitiva. Vejam, nós viemos de mundos primitivos. Está lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos informa que os espíritos nos esclarecem que cada um de nós contribui com o Criador na criação, desde o átomo até o arcanjo. Não nos importa aqui saber como nós contribuímos, quem nós éramos, como nós éramos na condição de átomo, ou se fomos átomo, não importa. Aqui nos importa saber que chegou em determinado momento, nós saímos da condição instintiva, deixamos de viver por instinto e passamos a raciocinar. Com o desenvolvimento da razão, com a possibilidade de escolhas, com a consciência cada vez mais madura ou em amadurecimento, o pensamento torna-se o nosso atributo principal, como espírito. O pensamento é do espírito. Tanto que no mundo espiritual a comunicação é feita por pensamento. Aqui a gente usa a palavra, aqui a gente usa a voz, usa os instrumentos do corpo físico. Por quê? Porque nós estamos mergulhados no mundo físico. É como se no passado, hoje em dia já não é assim, mas o mergulhador usava o escafandro, né? Aquela roupa de mergulho, aquele capacetão. Hoje em dia já são máscaras, são cilindros, mas de qualquer forma são preparações para poder viver num ambiente hostil. Aqui nós estamos como espírito encarnados e precisamos desse mecanismo da voz. E lembrem-se,
nós temos uma boca e 2 ouvidos. Já é um detalhe que Deus um chamadinho, né? Que Deus já deu. Presta atenção. Que é para a gente ouvir mais e falar menos. Falar o necessário, falar o essencial. Não eu, tá, gente? Porque eu sou palestrante, eu tenho que falar. Sou obrigado a falar. Não sei a língua dos sinais, senão eu até tentava fazer uma palestra na língua dos sinais. Mas nós precisamos, agora o espírito não precisa. No mundo espiritual, a linguagem é o pensar. A velocidade, a locomoção, tudo é através da velocidade do pensamento, que é muito mais rápido do que a velocidade da luz ou do som. Tá? Então, é o pensar. Não dá para desassociar o pensamento do espírito. Porque desde que o espírito está consciente, desde que ele pensa, do que ele interage, do que ele vive, ele existe no universo, ele pensa. Então, vocês vão começar a entender, por exemplo, por que nós sofremos uma enxurrada de pensamentos. Vocês nunca pararam para analisar que tem hora que a cabeça está a 1000, que é tanta coisa, é tanto pensamento. Por quê? Porque o pensamento é criação. Você está criando constantemente através do pensamento. Então, nós precisamos ter em mente alguns detalhes. Pensamento tem forma? Não tem forma. Não tem forma, porque não é físico. Não é matéria. É um atributo do espírito. É um atributo do espírito. Se é do espírito, não é material. E alguém poderá perguntar, e qual é, então, a essência do espírito? Por favor, não vamos entrar nisso aqui agora, porque senão nós vamos ficar aqui até quinta-feira, quando chegar a nossa irmã Anete. Tá? É um atributo do espírito e, por ser atributo do espírito, é imaterial. Não tem forma. Não tem forma. Aí alguém poderá levantar o seguinte, mas eu li em algum lugar algo que falava sobre formas de pensamento. O pensamento não tem forma. Mas, como você é criatura, co-criador com Deus no universo, nós somos todos co-criadores, estamos criando constantemente. Nós temos a capacidade de manipular os fluidos. E fluido também é um assunto para a gente ficar falando até quinta-feira na palestra da irmã Anete. Vou ficar tocando nisso para você não esquecer. Nós conseguimos manipular os fluidos. Então, como o pensamento é a vontade, o pensamento nosso é a intenção, é a vontade do espírito, nós manipulamos os fluidos e criamos formas de pensamento. O que são formas de pensamento, gente? Para quem não conhece, quem não leu, não sabe o que é. É que nós temos um chamado resíduo da nossa atividade do pensar. Nós não conseguimos ver aqui, ó, tá? Mas acima da cabeça de todos há uma telinha mental. Há uma telinha aqui que está passando exatamente o que você está pensando agora. E eu dou graças a Deus por tudo que me é mais sagrado, que eu não consigo ler. Porque imagina eu ler agora, durante a palestra, o que vocês estão pensando de mim. Eu não ia conseguir terminar, tá? Principalmente tu. Mas eu estou de costas para ti. Então, gente, essa telinha mental, essas formas, pensamentos, elas ficam no ambiente. E como a gente manipula os fluidos, a gente pensa que vai embora, ou muda de pensamento, porque o pensamento é muito rápido, a gente muda de uma hora para outra, a gente pensa, mudei, acabou. Não é assim. Não é assim. Tanto que nós vamos embora daqui e fica aqui pairando no ar um monte de pensamento, formas ovoides de pensamentos, que são o substrato daquilo que a gente deixa para os espíritos continuarem o trabalho e eles vão limpar. Está vendo
como é importante, como acontece uma reunião na casa espírita, os espíritos têm que vir antes para limpar toda a porcalhada que nós deixamos, com os pensamentos bobos que a gente tem, com as coisas infantis, com os ódios, os rancores, os sentimentos de vingança, tudo isso que nós muitas vezes emporcalhamos o ambiente. Isso dentro da casa espírita. Vocês imaginem no nosso bairro, na nossa cidade, como é. E aí, de vez em quando, tem que dar, como diz o bom manezinho, no bom manezês, tem que dar um pampeiro de vento sul. Tem que dar. O gaúcho diz que é o minuano, né? Tem que dar para limpar essas coisas, tudo que a gente fica jogando na atmosfera. Vejam. Então, o pensamento não tem forma. O que acontece é o reflexo, o resultado que a gente deixa no mundo fluídico. Qual é a qualidade do pensamento? Tem qualidade? Tem. São duas. Bons e maus. Alguém poderá dizer assim, ó, não, mas tenho mais ou menos. Eu não sou tão mal assim. Eu tenho um pensamentozinho mais ou menos. Mas a gente aprendeu que a ausência da luz é a escuridão. E a ausência do bem é o mal. Então não tem mais ou menos, criatura. Não tem. Não fique esperando o purgatório. Porque no purgatório a gente já está expurgando, né? Então, vou tomar uma aguinha. Nem água vocês botaram para mim naquela hora, né? Eu vi. Acharam que eu não ia falar. Mas eu não sou vingativo, nem rancoroso, nem um pouquinho. Então, gente, qualidade. Quem direciona a qualidade do teu pensamento? É você, cristão. Se você pensa bem, se você utiliza bem a tua ferramenta de comunicação, vejam, a ferramenta do espírito de se comunicar é o pensamento. Esqueçam aqui a voz, esqueçam aqui a carne, a matéria, vocês estão todos sentados sem falar, mas estão atuando tanto ou mais do que eu, porque estão pensando. Então, qualidade do pensamento, o pensamento pode ser bom porque você utiliza bem a sua forma de pensar, você direciona bem, ou o seu pensamento é mau, porque você escolhe pensamentos ruins, opta por esses pensamentos, por uma casa mental não tão bem arrumada. E aí depois culpa os espíritos. Não, nós temos responsabilidade. Lembram-se que inicialmente nós citamos que nós ainda não somos maduros, é a tal da maturidade que nós estamos buscando. Cedo ou tarde, eu falava isso antes, tá? Antes da pandemia, eu já dizia, não que eu seja melhor do que alguém, não. Não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas eu já dizia que chegaria a época que nós não teríamos mais o passe individual. Falei aqui, falei um monte de lugar. Veio a pandemia, proibiu a proximidade, adotou-se o passe coletivo. Gente, a maioria das casas é passe coletivo hoje. Não tem mais o passe individual. Tem algum problema? Alguém deixou de ser assistido? Deixei de ser espírita porque não estou tomando passe individual? Não. Maturidade. Quando você controlar a sua forma de pensar, quando você controlar essa qualidade do pensamento entre bons e maus, você não vai precisar ser assistido constantemente, não vai precisar de bengala. E quando isso acontece, o que você passa a ser? Ao invés de um necessitado, passa a ser um trabalhador. Limites do pensamento. Pensamento tem limite de distância, gente? Não. Não. O celular, ele tem um limite, uma abrangência. Se não tiver as antenas da operadora, você não consegue sinal. Né? O meu é da Vivo, graças a Deus, não troca Vivo por nada. Não estou fazendo propaganda, tá Vivo. Não é isso. Mas tem outros que é meio ruim. Você fica sem sinal. O pensamento não tem isso. Não tem isso. A gente duvida, a gente é incrédulo, descrente. Será que a minha prece vai chegar lá no meu parente que está lá no Pará?
que tem um monte de paraense aqui na região, né? Então, será que vai chegar lá? Vai, porque lembram-se dos fluidos? Através dos fluidos, ele repercute e vai chegar até o destino. Prisão. Alguém consegue prender o pensamento? Alguém consegue ficar sem pensar nada? Não consegue. Eu tinha, quando mais jovem, assim, para tentar me concentrar, assim, não vou pensar em nada. Vou pensar no branco total. Aí, assim, deixa de ser tanso. Que se o branco é uma cor, existe, tem nome, tudo, então tu não está pensando em nada, está pensando em algo. Não dá para não pensar. A gente pensa, não tem como prender. Tá? O poder do pensamento, ele é muito poderoso e a gente não faz ideia, não tem noção do poder que temos através do pensamento. Porque ele é um dínamo criador. Tá? Então, a gente consegue, muitas vezes, operar milagres. Vós sois deuses, podereis operar milagres. Não foi o que Jesus falou? E como é que a gente faz o milagre? Vai construir o milagre com a mão? Não, gente, é com pensar. É com o propósito. É com a intenção. Através do pensamento. Ele é poderosíssimo. Um pensamento pode construir. E constrói. Você traça um pensamento, traça um propósito na vida. Bom, eu vou alcançar isso. É uma organização, eu organizei a minha vida, equalizei, estou em busca do meu sonho. Eu estou pensando no bem. E constrói. E aí muita gente diz assim, não, mas a vida ajudou aquele lá que hoje está rico, que tem uma empresa, que é isso, que é aquilo. Não, gente, não. Muitas das vezes, ele canalizou melhor a sua energia do pensar. Obviamente, tinha a ver com as suas necessidades expiatórias e provacionais na encarnação atual. Mas ele poderia não conseguir, porque o pensamento pode ser deletério, destruidor. Eu vou ficar aqui com um pensamento que eu vou destruir. Eu não quero saber daquela família, eu não quero saber daquela casa, o centro espírita, e aí a gente envolve no pensamento ruim e acaba também trazendo sofrimento. Curas podemos fazer pelo pensamento? Podemos. Já vamos ver mais à frente. Bom, próprio ou alheio? Pensamento? Isso eu vou falar mais à frente. Nossa, 34 minutos já. Tu não falou nada para mim? Eu combinei comigo mesmo de falar 20 minutos sobre cada tema. Eu já falei 34 num só. 35. Bom, não mandei arrumar esse tema cabeludo. Qual é o tema do Sidney? Falasse aqui agora. A vida e a relação com a morte. Então, gente, essa reforma aqui, o bom é que eles tiraram o alçapão. Tinha um alçapão aqui, ó. Então agora ele não pode mais puxar. Mediunidade tem a ver com pensamento, gente? Óbvio. Óbvio que tem a ver com pensamento. Porque se você não estiver adequadamente equilibrado na sua casa mental, a sua mediunidade é desequilibrada. Por quê? O que é mediunidade? Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, é a faculdade que as criaturas possuem de sentir o plano espiritual em maior ou em menor grau. Tá? Em maior ou em menor grau. Se nós formos considerar que Deus é bom e justo e deu a cada um de nós um anjo de guarda, nós estamos em 7 bilhões e lá vai alguma coisa, quase 8, né? De encarnados na Terra. Porque esse povo faz filho, né? Faz filho adoidado. Mas para reencarnar tem que fazer filho, né? Então tá certo, deixa fazer. Mas nós somos quase 8 bilhões. Cada um tem um anjo de guarda. Se o teu anjo é de guarda, ou seja, ele interage contigo. Ele faz alguma coisa na tua vida. Se você sente em algum momento da sua vida, sentiu o lado espiritual, você é médium. Então podemos dizer que toda a humanidade é médium?
Não. Podemos dizer que toda a humanidade possui mediunidade. Possui mediunidade. Porque quando a gente vai falar que é médium, aí já é outra coisa. Porque a mediunidade é em si uma tarefa. Se a pessoa não executa tarefa alguma, a gente não pode dizer que ela está executando a mediunidade, por mais que ela... não está sendo médium, por mais que ela esteja sentindo a mediunidade. A mediunidade ela é um atributo do espírito, assim como é o pensamento. Vejam, nós quando vamos reencarnar, nós já viemos do plano espiritual consciente, a mediunidade é uma propriedade minha. É minha. Erradicada no corpo, na glândula pineal. Então vejam, está no espírito, é propriedade do espírito, e está no corpo, na glândula pineal. Essa glândula pineal, que é aqui na base do cérebro, tá, gente? Ela é responsável, quando nós somos crianças, pela formação das gônadas. Então, na nossa parte, todo o nosso sistema hormonal, sexual, reprodutivo, é responsabilidade da glândula pineal. Quando nós adentramos, passamos a adolescência, e ela não tem mais utilidade para o corpo em si, que ela já produziu, já somos adultos, aí ela passa a ter responsabilidade somente, a faculdade dela, o uso dela para a mediunidade. Então, ela é um atributo do espírito erradicado no corpo para nos auxiliar. Sempre existiu. Não é propriedade da doutrina espírita. Não, gente. Quem pensa que foi Kardec que criou a mediunidade com o Livro dos Médiuns, não, está enganado. Por quê? Porque desde os primórdios dos homens das cavernas já existia a comunicabilidade, a interferência, a intervenção do mundo espiritual no mundo físico. Aquele arrepiozinho que dá aqui, começa aqui no cacaruto, vai até lá o calcanhar? Pode ser? Pode. Quando eu falo isso, todo mundo diz assim, então eu sou médium. Não vou falar o resto, né? Por quê? Porque são só sensações da mediunidade. Ela é um atributo justamente para propiciar o progresso. Aí, quando a gente fala de médium, que são aqueles que vêm justamente com o propósito de progredir mais rapidamente, resgatar os seus débitos, quitar as suas dívidas com os seus irmãos e auxiliar os demais na caminhada, aí nós estamos falando do médium trabalhador. Tá? Esse médium trabalhador, a mediunidade ela é mais ostensiva. Então, nós vamos ver que a mediunidade tem de dois tipos. A intuitiva, que você não percebe, ela é sutil, e a mediunidade ostensiva. Tá? A ostensiva é aquela que você tem consciência plena, absoluta. Então, alguns tipos de mediunidade que eu vou citar aqui, umas são intuitivas, outras são ostensivas. Por exemplo, gente, a primeira delas, que foi justamente aquela que deu origem ao Livro dos Espíritos, a mediunidade de efeitos físicos. Por quê? Porque as mesas giravam. Como é que as mesas giravam, gente? Como é que se faz um objeto inanimado se mover? Há um médium presente que cede as suas energias para o plano espiritual. O plano espiritual manipula essas energias e faz com que o objeto inanimado se mova. Tá? Mas há um médium. Precisa estar na sala? Precisa estar perto? Não necessariamente. Pode ir lá na frente, aquele rapazinho lá, aquele menino que cuida ali do estacionamento, ele pode ser um médium de efeito físico, e não sabe. Os espíritos podem utilizar da energia dele. Aí tem a mediunidade da psicografia. Todo mundo já ouviu falar. O nosso irmão Chico Xavier foi aquele que representou
grandemente a psicografia no mundo em que a gente vive, no Brasil, na nossa terra. Psicografou obras infindáveis. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, todos médios psicógrafos. Médio psicógrafo é aquele que escreve sobre o influxo da entidade, do espírito. Essa escrita pode ser direta. O espírito usa da mão do médium. Pode ser semidireta e pode ser intuitiva. Que é, nesse caso, o médium ouve primeiro e depois escreve. Psicografia. Qual mais? Psicofonia. É outra qualidade. Que as pessoas equivocadamente chamam de incorporação. Porque a ideia de incorporação é meio aquela ideia da Whoopi Goldberg no filme Ghost. Lembram? Aquele negócio que o espírito entra nela. E não é assim que acontece. É psicofonia. Há uma ligação psíquica do espírito comunicante no médium, que então ele dá vazão à comunicação. E alguém poderá dizer assim, mas Jean, a voz dele muda, a postura dele muda, ele passa a demonstrar trejeitos e situações inerentes à entidade que se comunica. Não é ele que está dentro do... Não é. Não é. É porque a passividade do médium nesse momento é tamanha que ele transpassa todas as condições do espírito que está se comunicando. Por isso que psicofonia, médiuns, precisam estar bem preparados, precisam estar com a saúde boa, porque, às vezes, dar a comunicação de um suicida, ela é difícil. Tá? É difícil. Deixa a energia pesada, deixa sensações difíceis, médiuns demoram para se recuperar. Que já pensou você dar a comunicação de alguém que se enforcou? A pessoa está sem ar. O espírito, né? Pessoa, espírito. Então, há que se ter preparo. Lembrem-se, o momento é de transição, nós temos que nos preparar. Olha aí. Ai, meu Deus. Médiuns audientes são aqueles que ouvem. Aí tem dois tipos. Tem o audiente por intuição e tem o audiente direto, o que ouve direto. É mais difícil. É mais difícil, tá, gente? Até porque nós não estamos muito acostumados a ouvir, né? A gente não quer ouvir a nossa esposa, não quer ouvir o nosso marido, não quer ouvir o nosso chefe, não quer ouvir os nossos filhos. Aí depois vem para dentro do centro espírita querer ouvir os espíritos. Né? Mas é mais comum o intuitivo, ou seja, você percebe que a história vem todinha para você, você ouve bem ela, que analisa. É responsabilidade do médium analisar, tá? Não fiquem pensando que o médium é meramente passivo, perdão. Vem e eu falo. Aí se vem aqui uma entidade. Eu estava vindo no caminho agora, e olha só a ideia. Conta uma piada. A ideia que me veio na cabeça. Conta uma piada, porque eu faço palestra, eu faço brincadeira, as pessoas riem e tal. Conta uma piada, pega uma piada assim assado e muda e coloca. Tu tá maluco? Me dá uma ideia dessa? A responsabilidade do médium, principalmente dentro da casa espírita, você vai dar uma comunicação, às vezes você ofende, agride, atinge, fala mal do dirigente, diz que ele é careca. Vai falar uma coisa dessa para o dirigente? Então, a gente tem responsabilidade, tem que cuidar. Vidente, médium de cura. Eu vou acelerar, gente, para falar 15 minutos de obsessão. Não, vou falar bem pouquinho de obsessão, porque senão eu vou embora com eles e vocês ficam aqui de boa. Médium de cura. Tem pessoas que têm o dom da cura. Todo mundo pode curar? Todo mundo pode curar. Nós não conseguimos por quê? Porque a gente
é um balde, é um recipiente de água suja, de água turva. Porque quando a nossa água estiver limpinha, bem pura, nossa casa mental organizada, nossos pensamentos dominados, não pensem que não vem pensamentos, já vou falar mais à frente, dos pensamentos que são sugeridos. Tá? Quando a gente controla o pensamento, tem uma casa mental bem harmonizada, utiliza o pensamento para criar e não para destruir, a gente pode curar. Mas a cura vai depender de quê, gente? Vai depender do mérito também do doente. Não basta a gente querer curar. A gente não tem noção de quantos que Jesus curou que a doença voltou. Por quê? Porque eles não se comportaram, porque eles não tinham mérito. Tá? Então, isso a gente não sabe. A gente sabe de que ele curou os cegos, o paralítico, os leprosos, mas nem todos eles tinham direito. Tinham merecimento, melhor dizendo. Merecimento. Era uma encarnação de expiação, tinha que passar. Então, tem isso. Médiuns premonitivos. Tem isso? Tem. Tem médium premonitivo. Que consegue prever o futuro? Tem. É raro, é difícil. Pictógrafos, que são aqueles que pintam, usam das artes. Mas cuidado, cuidado. A mediunidade é um dom de Deus, dom divino, vem de graça, dai de graça, o que de graça recebeste. Porque senão há responsabilidade. Materializadores, já falei, e mediunidade de bicorporidade. Tem essa mediunidade? Tem. E tem uma outra infinidade de mediunidade, gente, que a gente não vai ficar aqui pontuando uma a uma. Mas vejam o quanto há de campo de trabalho para todos vocês, para todos nós. Médium palestrante. Tem, que eu acho que o Dedé está querendo ser. Está falando demais aqui. Está soltando a língua, querido. Se prepara. Ó. Isso. Só canta, então. Ou então passa para o lado de cá. Vem para o meu lado. Porque é uma mediunidade, é uma oportunidade de trabalho que a gente tem. Não é minha, não é engrandecimento meu. Eu absolutamente não sou ninguém, muito pelo contrário. Mas aqui a gente desempenha a tarefa. Bom, obsessão. Vejam, o pensamento interfere na mediunidade. Tá? Se a gente não tiver uma casa mental adequada, organizada, nós somos médiuns descontrolados. E como a mediunidade é uma porta, a mediunidade é uma porta de comunicação com o mundo espiritual. E conforme Pedro nos disse, é o Pedro, tá? O outro, né? Sobre ti construir, Pedro, tu és pedra, sobre ti construirei minha igreja. Como Pedro lá disse, há uma multidão de testemunhas à nossa volta. Uma multidão de testemunhas. Aí entra a obsessão. Por quê? Pensamento descontrolado, criatura imatura, ou ainda não conhecendo da verdade, mas agora a gente já conhece. A ferramenta mediúnica na mão, só que despreparado, abre portas aos espíritos. Quem são essas testemunhas que estão do outro lado, gente? Todos os espíritos. Há espíritos bons? Há. E muito pouco a gente dá valor a eles, porque muitas das vezes a gente prioriza os inferiores. Eu estou sendo obsedado. Eu estou com uma entidade aqui comigo. Eu estou sendo perseguido. E não lembra do mentor? Não lembra do anjo de guarda? Não lembra dos espíritos protetores que estão também junto? Aí alguém poderá dizer, e eles não fazem nada? Não, porque tem que respeitar o livre-arbítrio. Liberdade, livre-arbítrio, no plano espiritual é respeitada.
No Brasil, ultimamente, não está sendo. Mas não vou entrar nesse mérito, porque eu não quero ser preso. Mas, no plano espiritual, é liberdade, livre-arbítrio. Tanto que o mentor espiritual, o anjo de guarda, quando, acompanhando o seu protetor, vê que ele vai se suicidar, ele poderia não deixar. Mas não. Ele deixa. Não deixa sem fazer nada. Ele instrui, ele dá conselho, ele tenta trazer de volta, manda energia, mas é opção, é decisão, livre-arbítrio. Então, vejam, os obsessores são... O que é obsessão, gente? Conceito. Ideia fixa. Obsessão é ideia fixa. Ou seja, tem 8 minutos. Eu sei que estás preocupado comigo, mas estás preocupado porque tu gosta de mim, tá, gente? Pode deixar. Ideia fixa. Obsessão é ideia fixa. Segundo a espiritualidade, qual é o conceito? Influência pertinaz e indesejada de um espírito que um espírito exerce sobre o outro. Pertinaz e indesejada. Porque a influência boa o mentor também exerce. O anjo de guarda também exerce. Isso não é obsessão. Porque não é uma ideia fixa. Tanto que eu acabei de citar que nos casos mais graves eles permitem que a gente tome a decisão errada. Porque é responsabilidade nossa. Agora, os obsessores, os inferiores, não. Esses não têm vergonha, não têm medo e não respeitam o livre-arbítrio. Podemos dizer que tudo é culpa deles que acontece conosco? Alguém poderia dizer, Jean, tu acabaste de dizer que eu sou um médium ainda imaturo, eu sou um espírito ainda imaturo, que os meus pensamentos ainda não estão muito bem organizados, só que eu possuo mediunidade, então significa dizer que o que acontece comigo é culpa do espírito obsessor. Nananina, não. A responsabilidade é nossa. Todo ato, toda atitude, todo gesto, toda prática é responsabilidade nossa. Suas consequências são nossa responsabilidade. Então, nós vamos encontrar na obsessão essa ação dos espíritos. 3 tipos são as obsessões. A obsessão simples. O que é a obsessão simples, gente? É uma companhia. Somente uma companhia. Anda com a gente. Bem de boa. Parceirão. Onde a gente vai junto. Não nos força nada. Simplesmente tem uma simbiose, tem uma ligação conosco que a gente acaba aceitando por afinidade os conselhos. É aquele espírito sutil que diz assim, não vai dar nada. A responsabilidade é dele? Não, é minha. Mas é uma obsessão simples. É a porta de entrada, é o começo. Se parasse por aí, gente, já estava difícil. Se parasse por aí, já estava difícil. Mas vai piorar. A outra é a fascinação. O que é a fascinação, gente? É quando o doente, o obsedado, ele está fascinado por essa relação. Porque na obsessão simples, pode acontecer do espírito te dar um conselho, você vai lá, Jean, vai lá, e pula da ponte. Conselhinho bem... E eu posso dizer, não, tá maluco? Eu diria mesmo que eu morro de medo de altura, né? Eu fui caminhar esses dias aí nessa ponte. Disse, não, isso aí não é coisa de Deus. O medo, eu gordo, tive que correr. Porque com medo, só vou correr para passar mais rápido. A fascinação, você não consegue ter o senso moral. Você está tão vinculado ao espírito que o pensamento dele e o teu se misturam.
Então, na verdade, vocês são comparsas. O fascinado é um comparsa. Ele está tão ligado ao Espírito que o Espírito pensa, ele pensa também. E alguém poderá dizer assim, mas Jean, onde é que está Deus que permite isso? Ah, pera lá, cristão. Nesses casos, muitas vezes, nós fomos parceiros verdadeiros desses espíritos em outra encarnação. O que eles pensam e que desejam praticar era o que a gente pensava e desejava fazer. Só que agora eu estou na matéria e ele não. Fascinação. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Quer ver médium trabalhador fascinado? Fascinado. O médium está achando que é o bambambam. Está achando que faz uma palestra maravilhosa. Fala bem, articulado, fala alto. Nem todo mundo gosta. Não. Pezinho no chão. Há uma história no livro Aconteceu na Casa Espírita de uma médium que achava que ela tinha um passe espetacular e formidável. Ela estava tão fascinada que ela chegou a pedir um trabalho especial na casa para ela. Ela era diferente. Tá? Então, veja, cuidado. E, por fim, a subjugação. A subjugação, gente, é corporal. É corporal. É tamanha a interação, a ligação com o espírito é tanta, com o obsessor, que ele praticamente age, faz com que nós utilizemos o corpo físico. Então, vocês vão ver pessoas que estão por aí que se jogam no chão, pessoas que fazem coisas que não têm nenhum senso, nenhuma... Por quê? Porque estão subjugadas. Nos casos de obsessão é muito difícil de tratar. Muito difícil, gente. Tá? Tanto a simples quanto a fascinação e quanto a subjugação. Mas se não tratar é pior. Então tem que vir para a casa espírita. E no último minuto que me falta, a ligação. O pensamento bem equilibrado. Tá? Lutar para termos uma casa mental harmonizada não é difícil. Utilizando-se da mediunidade como dádiva divina e proposta do Criador para progredir, nós vamos conseguir, além de evitar os processos obsessivos mais sérios e danosos, vamos conseguir ajudar esses espíritos que, porventura, estão, nesse momento, passando por tais fases. Então, gente, muito obrigado a todos. Obrigado à casa pelo convite, por abrir as portas. Obrigado a esses espíritos amigos que nos trouxeram até aqui e vão levar até em casa. Tchau, acabou. Bem educadinho, viu? Não, senti que o alçapão ia abrir. A próxima vez, 1h30. Tá? Só para aí, 1h30. Agradecemos o Jean, que fala pelos cotovelos, né, pela palestra da noite de hoje. Eu peço aos médios que se posicionem para o passe coletivo, por favor. Fica aí. Ok. Procurem, neste momento, relaxar, para que a energia percorra todo o nosso organismo. Cheio de amor e de luz, chamas desta linda flor, Teresa de Jesus. Socorre os sofredores, distribuindo perdão.
mais sublime coração, comanda a bela falange, espíritos de luz. Seu lema é a caridade, caminho que vai a Jesus. Leva, irmã Epifânia, nossa querida mentora, este buquê de alegria, a divina Redentora. Teresa de Jesus, anjo de amor e de luz. Teresa de Jesus, anjo de amor e de luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos considerando encerrado o trabalho da noite de hoje. A todos os nossos agradecimentos e tenham uma boa noite.